Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de fundamentos do aprendizado de máquina. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Scikit-learn, mas a gente vai dar uma passada também em outras principais bibliotecas utilizadas para o aprendizado de máquina. Então se você digitar aí Scikit-learn na sua barra de pesquisa, a gente vai vir aqui para a página do Scikit-learn. E o que é o Scikit-learn, né? Então ele diz aqui, né, uma biblioteca em Python destinada especificamente, totalmente especializada em aprendizado de máquina. Essa ferramenta ela é muito útil e muito fácil de se utilizar. O Scikit-learn ele é desenvolvido para você desenvolver todo o pipeline, todo o fluxo de aprendizado de máquina, desde o pré-processamento, visualização, até a avaliação dos modelos, a escolha de modelos, enfim, tem muita coisa que pode ser feita com o Scikit-learn, de maneira que a gente vai utilizar ele durante essa playlist. Então, você tem aqui na página ele explicando, você vê que ele separa, né, por tipos de aprendizado, a gente já viu isso na série, né? Aliás, só lembrando que isso aqui é uma playlist, então os conhecimentos estão sendo apresentados, né, de forma sequencial. Se você não está acompanhando, veja, né, a playlist toda. Então a gente já viu lá, ó, superficialmente o aprendizado supervisionado, que o aprendizado não supervisionado, a parte de pré-processamento, a gente vai ver isso nos futuros vídeos, mas é só para você ver que essa biblioteca é destinada especificamente para isso. Se você for aqui em Install, ele vai mostrar aqui como você faz a instalação do Scikit-learn. Como a gente vai utilizar os notebooks do Google Colab, que é um ambiente que também é desenvolvido para o aprendizado de máquina também, o Scikit-learn ele já vai estar lá instalado, né? Mas de qualquer maneira, se você estiver utilizando uma IDE ou algo nesse sentido, você vai precisar instalar no seu ambiente, e aí ele tem aqui as dependências do Scikit-learn, então vale a pena você dar uma olhada. Aqui no notebook a gente faria a instalação usando o comando pip, né, como está lá na página. E aí, como eu disse, se você fizer a instalação do Scikit-learn aqui, você vai ver que todos os requerimentos aqui, né, necessários, eles já estão atendidos, né? O Scikit-learn ele já vem instalado no Google Colab, por isso que a gente vai utilizar essa ferramenta, que também é muito útil, né? Ela já vem com diversas bibliotecas já previamente instaladas, que facilitam o nosso trabalho. Mas, de qualquer maneira, se você estiver utilizando outro ambiente, esteja certo de utilizar aí a instalação, né, do Scikit-learn. Para utilizar o Scikit-learn, a gente não basta só instalar, a gente também tem que importar para o ambiente do Python, né, que a gente está utilizando, só para você perceber, né, que o pip é um comando de sistema operacional. Então, eu estou instalando no sistema operacional o Scikit-learn. No caso aqui já está instalado, mas pode ser que no seu ambiente de operação aí do Python não esteja, se você estiver usando Windows, Mac ou o próprio Linux. Então, depois de instalar no sistema operacional, a gente precisa trazer ele para o ambiente Python. E aí a gente utiliza um comando Python, que é o comando import. Então, ele vai trazer para a gente poder utilizar as ferramentas dessa biblioteca. Aqui é para a gente ver a versão do Scikit-learn, né, 1.2.2. Como essa é uma ferramenta utilizada em ampla escala e está em constante desenvolvimento, essa é uma característica das bibliotecas em Python, é sempre muito importante a gente verificar a versão, né, no desenvolvimento dos pipelines de aprendizado de máquina. A gente tem que ter essa preocupação, tem que ser uma preocupação nossa, né, como cientista de dados, porque a versão ela pode impactar no seu pipeline, no seu fluxo de aprendizado de máquina e pode te dar alguma dor de cabeça se tiver incompatibilidade de versão. A gente vai ver um pouco melhor isso nos vídeos futuros, mas é só para a gente ter essa ideia. Perceba que a gente chamou o Scikit-learn version, mas a gente também consegue rodar um comando de sistema operacional para saber a versão, que seria o próprio pip. Então a gente faria um pip show Scikit-learn, que é a nossa biblioteca. E aí esse comando vai te dar um pouco mais completo de informação aqui, né? O nome da biblioteca, a versão, e ele te dá inclusive aqui para o que ele é requerido e o que ele requer para ser instalado, né? Aqui o NumPy, SciPy e outras bibliotecas. Voltando aqui para o portal do Scikit-learn, vale a pena dizer que se você entrar na documentação aqui do User Guide, ele vai te dar uma documentação muito completa relacionada ao aprendizado de máquina. Isso aqui é praticamente um curso inteiro de aprendizado de máquina específico aqui, né? Eu trabalhando todas essas partes, né, de aprendizado supervisionado. Você vê que está divididinho aqui, né? Aprendizado não supervisionado, seleção de modelos, inspeção, pré-processamento, tem bastante coisa aqui, é muito útil. Ao longo da sua jornada de aprendizado de máquina, você vai se ver entrando muitas vezes aqui no Scikit-learn para utilizar essa ferramenta, porque ela é muito bem explicada, muito completa, é uma documentação assim excelente, que vale muito a pena vocês darem uma explorada. Aqui em
Examples, ele vai te mostrar alguns exemplos do que a ferramenta é capaz de realizar, e ele vai ter muita coisa aqui, né? A clusterização, a forma de calibração, né, dos modelos. Aqui em classificação, se você entrar em um desses exemplos, você vai ver que ele vai fazer aqui uma apresentação do problema que ele está tratando. Aqui, por exemplo, ele está fazendo uma comparação da tarefa de classificação em diversos modelos, né, modelos que estão presentes no scikit-learn, com diferentes tipos de dados. Tá vendo que ele faz aqui o plot dos tipos de dados, eles têm configurações distintas, e cada tipo de algoritmo, como ele reage, né, isso de forma visual. Aqui embaixo ele vai te dar o código completo de como realizar essa tarefa. Então, se a gente copiar esse código aqui e jogar lá no notebook, então se a gente colar aquele código aqui, vocês vão ver que basta a gente rodar essa célula que a gente vai ter exatamente o mesmo resultado lá da plataforma. Então aqui, né, como eu disse, comparando aí diversos tipos de classificadores que o scikit-learn tem, com diversos tipos de dados de entrada. Cada um tem uma configuração diferente, está vendo a plotagem dos tipos de dados, né? Alguns podem ser separados linearmente, tudo isso a gente vai ver futuramente, mas é só para mostrar aqui o poder que essa ferramenta tem, né? O scikit-learn aqui se você olhar no código, ele carrega todas as ferramentas que vão ser necessárias para esse pipeline. Isso aqui é um pipeline completo, né? Então ele carrega os modelos que ele vai utilizar, ele configura os modelos que ele vai utilizar, ele aqui cria os dados, né, são dados randômicos nesse caso aqui, e ele vai implementar aqui, né, de forma iterativa, tanto a construção, né, dos modelos, quanto a avaliação desses modelos e depois a plotagem desses modelos, né? Então é uma ferramenta bastante completa, a gente vai ver como fazer isso passo a passo, vai estudar alguns desses classificadores também, então é só para a gente dar uma olhada aqui. Bom, vocês viram que o scikit-learn, inclusive quando a gente instala lá, ele diz lá que um dos requerimentos é a biblioteca NumPy, tá? Isso aqui é uma das principais bibliotecas em termos de programação científica utilizando Python, tá? O NumPy ele vai estar presente nas principais bibliotecas para utilização na área de computação científica e principalmente na área de ciência de dados. O NumPy ele normalmente está por baixo porque ele implementa objetos avançados que otimizam a computação e facilitam o nosso trabalho na área de ciência de dados. Então aqui está a página do NumPy também, tem a própria documentação do NumPy, vale a pena também dar uma olhada. A gente não vai trabalhar especificamente com o NumPy, mas por baixo dos panos, né, por baixo do capô do scikit-learn, ele vai estar utilizando objetos NumPy. Outra biblioteca também, assim, inescapável da gente utilizar é o Pandas. O Pandas, inclusive, é uma biblioteca que pode ganhar uma série aqui no canal, se você estiver assistindo e ainda não tiver. Pode ser que eu faça no futuro, então se for do seu interesse, inclusive, quiser deixar comentário aí no vídeo pedindo uma série, né, o Pandas, ele acaba tendo uma aplicabilidade para diversas áreas, na ciência de dados como um todo, na análise de dados, porque o Pandas ele acaba sendo utilizado para transformação de dados. Inclusive a gente tem uma série, né, de introdução à engenharia de dados, lá a gente fala sobre data wrangling, né, ou a transformação de dados, e no que se refere ao Python, o Pandas é a principal biblioteca, não a única, mas a principal, né, com conhecimento aqui que não tem como você não saber se você quiser trabalhar com ciência de dados e também a própria aplicação dela no aprendizado de máquina. Então aqui é o portal da biblioteca Pandas, né, ele vai dizer o que o Pandas é, ele facilita muito essa transformação, é muito intuitivo a sua utilização, também tem uma documentação muito completa. Quando a gente vai aqui na documentação, você tem o User Guide, vale a pena também dar uma explorada, porque essa é uma biblioteca assim, realmente que é a base para muita coisa, tá? Então os principais objetos, né, do Pandas, que é o data frame, as séries, a gente vai eventualmente utilizá-las ao longo da série. Aqui é um cheat sheet, né, que a gente chama, que é basicamente a colinha para a biblioteca Pandas, está disponível lá no site. Você vê que ele nomeia aqui, né, data wrangling, é exatamente isso, é transformação de dados, que é o que essa ferramenta, né, essa biblioteca possibilita e de forma bastante facilitada. Então aqui tem basicamente uma colinha, um resumo das principais operações que são possíveis de fazer. É bem intuitivo, na verdade, utilizar o Pandas. E por último, vale a pena a gente comentar sobre as bibliotecas de plotting, né, de fazer plot, do DataVis, ou a visualização de dados, que vai nos acompanhar ao longo de todo o processo, né, de aprendizado de máquina, seja para o pré-processamento, seja para análise prévia dos dados,
seja para avaliação dos modelos, avaliação dos resultados. Sempre a visualização de dados é primordial na tarefa de um cientista de dados, de um analista de dados, porque ele realmente acaba tornando os nossos insights, as nossas análises mais potentes. E o Matplotlib é a principal biblioteca aí que vai estar fornecendo as ferramentas para fazer a plotagem, né? Não é só o Matplotlib, você tem diversas outras ferramentas para essa finalidade, né? Mas ela é a principal e às vezes ela é a que vai estar operando, né, abaixo de outras bibliotecas. Muitas bibliotecas utilizam o Matplotlib como a base, né? E uma biblioteca que eu gosto muito é a própria Seaborn, né, que opera em cima do Matplotlib de forma bastante alto nível, né, de bem facilitada. Também é muito utilizado e a gente vai utilizar bastante, né? Então, se você for aqui em Gallery, ele vai demonstrar as diversas potencialidades, né, da biblioteca. Então, também vale muito a pena a gente conhecer essa biblioteca. Então, para esse vídeo era isso. A gente vai utilizar bastante essas ferramentas aí no futuro, mas vamos ver na prática, acompanhado do conhecimento em cada um dos vídeos. Acompanhe a série. Se você gostou, está gostando da série, peço que curta, compartilhe com quem você possa achar que seja interessante e nos vemos no próximo vídeo.